Olá, gente, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez. Nós estamos começando aí mais uma live, mais uma aula. E hoje, uma aula de encerramento, né? Hoje é o nosso último dia da nossa semana da consultoria para psicólogos. E espero que seja mais um encontro bem bacana, assim como tem sido os demais. O pessoal tá chegando, alguns colegas entraram em contato mais cedo, né? Alguns não vão conseguir estar com a gente aqui ao vivo, mas não tem problema, né? Nosso vídeo vai ficar 24 horas aqui no ar, então depois, quem não puder estar aqui, consegue acompanhar o que a gente vai falar hoje, tá bom? Então a gente vai estar hoje encerrando a nossa última semana, nosso último dia da primeira semana da consultoria para psicólogos. Daqui a pouquinho, a nossa convidada especial vai entrar aqui com a gente ao vivo, a psicóloga Maíra Andrade. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui falando, entrando para a gente conversar, bater um papo, compartilhar ideias. É um tema que a Maíra gosta bastante, né? Trabalha com a avaliação psicológica. Então, a gente vai bater um papo hoje bem bacana, como montar um plano de avaliação, tá bom? De uma forma bem geral. O pessoal tá chegando, Fábio, seja bem-vindo. Vanessa também, bem-vinda. Elizabeth, olá Elizabeth. Elizabeth esteve com a gente ontem também, né? A gente conversou pra caramba, falamos bastante também sobre como estruturar uma sessão, né? Na verdade, assim, a semana toda foi muito proveitosa, né, pra gente que tá aqui, né, estudando, pesquisando já há algum tempo. E muitos colegas também têm dado esse feedback. E pra gente não tem melhor recompensa, né, do que perceber que a gente tem alcançado, tem contribuído de alguma forma para muitos colegas, porque o trabalho com a psicologia não é nada fácil, né? O nosso objeto de estudo é o ser humano. Pessoal, seja bem-vindo. Psicóloga Flaviana está chegando. Ok, gente, a gente vai começar então a falar. São agora, deixa eu ver aqui o horário. São 21 horas e 2 minutos. A gente então vai estar falando hoje sobre como montar um plano de avaliação, tá? Como eu falei logo do início, a nossa colega psicóloga Maíra Andrade vai estar daqui a pouquinho entrando aqui no ar para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema, e a ideia é a gente falar de uma forma bem geral, tá bom? Anabela tá chegando, seja bem-vinda também, mais uma vez. Anabela esteve com a gente, na verdade está sempre aqui com a gente, né? Tá mais uma vez aqui com a gente. Andréia também tá chegando, seja bem-vinda, Andréia. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, aproveita e chama aí rapidinho um colega seu psicólogo, informação ou não, para a gente poder juntos entender como funciona, né? Como montar um plano de avaliação para o nosso paciente. Se é criança, se é adolescente, se é adulto. Hoje a gente vai falar de uma forma bem geral, tá bom? Então deixa eu me apresentar para quem está chegando aqui pela primeira vez, quem está chegando ainda. Eu me chamo Priscila Guiar, sou psicóloga, pós-graduada em neuropsicologia e também responsável pela página da consultoria para psicólogo. Então a gente já faz um trabalho já há algum tempo, né? Então, a gente trabalha com dicas e sugestões para os nossos colegas, né, psicólogos no atendimento. Então, tem uma galera já que acompanha o nosso trabalho mais de perto, lá na nossa lista de transmissão. Se você ainda não faz parte, quer fazer parte, seja muito bem-vindo, tá? É só chamar a gente no WhatsApp, salva aí o nosso número na sua agenda do celular, como consultoria para psicólogos, a gente salva o seu nome, inclui você lá na lista e aí você começa a receber algumas dicas e informações, tá bom? Gente, no final, quem ficar com a gente aqui até o final, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Eu falei que a gente está separando aí para o próximo mês. A gente vai falar bastante sobre o Setembro Amarelo no próximo mês agora de setembro. Já começa, acho que no domingo, né? Amanhã, dia 31. E a gente tem uma novidade, algo que vai ser muito bacana. A gente está bem ansioso, numa expectativa aí para algumas novidades. São mais de uma, né? Então, são algumas novidades para o próximo mês. Então, vem estar com a gente. Continua aqui até o final, que no final eu conto para vocês
Vocês que estão aqui ao vivo vão ser os primeiros a saberem dessas novidades que nós vamos estar compartilhando, tá bom? Andréia, bem-vinda. Letícia e Ivana, seja bem-vinda. Ivana tá sempre aqui com a gente também. A Ivana já esteve aqui em uma das nossas aulas, né, Ivana? A gente falou um pouquinho sobre transtornos alimentares, foi bem bacana também. Ela, junto com outros colegas, desenvolveu um material para aplicação no consultório. Então, quem tiver dúvida, chama lá a Ivana, que ela explica como funciona. Martinha tá entrando agora. Boa noite, Martinha. Martinha já está aqui com a gente lá na nossa lista de transmissão, né? Tá acompanhando também o nosso trabalho. Vamos lá, gente. Vamos começar então. A gente vai falar um pouquinho de como montar um plano de avaliação para o atendimento psicológico, tá bom? A gente está esperando aqui a psicóloga Maíra Andrade entrar, ela conectando aqui, a gente tenta incluir aqui no vídeo, vamos ver se dá certo, igual foi na quarta-feira com a psicóloga Laís Cidade. Vamos esperar, eu espero que dê tudo certo, tá? Tem alguns passos que a gente pode falar sobre a avaliação. Uma delas, por exemplo, é a entrevista, aquele primeiro contato. Você precisa saber qual é a demanda do teu paciente, o que ele busca, né? Se é para ele, se é para o filho, né? Então, assim, a gente precisa ter esse primeiro contato. Então, para montar um plano de avaliação, gente, requer muitos passos, né? E como eu falei, desde a segunda-feira de planejamento. Quando você se permite planejar, a gente falou isso ontem também, estruturar uma sessão, isso facilita muito o teu trabalho, otimiza o seu tempo, traz uma sensação e de forma prática e objetiva que o seu trabalho está desenvolvendo, está funcionando, porque existe um planejamento. Então, montar um plano de avaliação também parte desse princípio, né? De planejar para saber o que você vai fazer, que instrumento que eu vou aplicar para avaliar o meu paciente. Então, se eu vou fazer sei lá, vou avaliar ali uma hipótese de transtorno alimentar, como a gente falou numa live aqui com a psicóloga Ivana, né? Então, um dos questionários que você pode utilizar, que é de domínio público, você encontra ele lá no Google, é o BSQ. Então, ele te ajuda, te dá o norte, né? Se aquele paciente tem algum indício para um transtorno alimentar ou não, se é para o TDAH. Então, a gente tem, por exemplo, um questionário divulgado pela Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o SNAP-5, então você tem lá um questionário, né? E aí você aplica, entrega isso para o pai, para a mãe, envia também uma cópia para a escola, enfim. Então, existe uma série de informações que você, psicólogo, pode aplicar no consultório com o teu paciente, mas não se esqueça, planejar. Eu penso nessa palavra como uma palavra-chave para qualquer situação. Se planeja. Vai fazer uma viagem, você precisa planejar, saber o que você vai levar, e assim também é no atendimento. Então, vamos falar hoje como montar um plano de avaliação. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui a psicóloga Maíra Andrade. Deixa eu ver se eu consigo localizá-la para incluir ela aqui com a gente hoje. E aí a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, e ela muito mais, né, com mais propriedade. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Maíra Andrade, vamos ver se a gente acha aqui, localiza para a gente incluir ela aqui na nossa live. Maíra, não sei se você está me ouvindo, eu não estou conseguindo te localizar. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar incluir aqui. Jéssica acabou de entrar, Laís Cidade também. Laís, a psicóloga que esteve com a gente aqui na segunda-feira, na quarta-feira, né? A gente falou sobre técnicas para trabalhar a ansiedade e também para trabalhar a depressão. Gente, não estou conseguindo localizar aqui a Maíra. Deixa eu ver mais uma vez. Maíra, não sei se você está me ouvindo. Ok, gente, quando eu tento localizar aqui a Maíra, se alguém tem alguma pergunta. Na verdade, assim, antes de vocês fazerem uma pergunta, eu queria aproveitar para eu fazer uma pergunta para vocês. Queria saber o que vocês estão achando dessa consultoria. Eu sei que não dá para acompanhar todas as lives, né? Devido aos nossos compromissos. Não queria que vocês comentassem. Comentem um pouquinho o que vocês estão achando aí da nossa semana da live, né? Das nossas aulas, os nossos temas, o que vocês têm achado. Alguém chegou a colocar em prática algum tipo de planejamento, alguma técnica que a gente falou? Eu falei, acho que ontem, né? Laís está aqui com a gente ao vivo, já falei para ela pessoalmente, né? E eu apliquei no dia seguinte aquela técnica do quadrado para trabalhar
a ansiedade, né? Foi bem bacana, Laís, ó, muito bom. Obrigada mesmo. Foi bem bacana, tá bom? A Maíra acabou de entrar, vamos tentar então adicionar aqui a nossa convidada, Maíra Andrade, psicóloga. A gente vai estar então falando aqui hoje sobre como montar um plano de avaliação. Jéssica tá dizendo, quero mais. Ah, Jéssica, verdade, né? É uma pena e passa muito rápido, né? Deixa eu ver quem entrou aqui mais também, que tá sempre acompanhando a gente. A Nancy Guimarães, uma fofa, tá sempre aqui com a gente também, faz parte da lista de transmissão, já acompanha nosso trabalho também há bastante tempo. Ok. Martim tá dizendo, não assisti toda, mas estou gostando muito. Parabéns. Obrigada, Martim. Obrigada por estar aqui com a gente, tá? Alguns vídeos, né, depois precisam sair. E aí a gente fica aqui por 24 horas, tá? Então quem não conseguiu assistir até ontem, por exemplo, consegue assistir até hoje, até antes da gente terminar aqui essa live. E aí, Jéssica disse que usou curtograma, amor. Bem bacana, né, Jéssica? Bem legal mesmo, de verdade. Sim, funciona. Funciona. Trabalhar com crianças, com adolescente. Vanessa tá dizendo, fiquei triste, perdi as lives passadas. Não existe possibilidade de colocá-las no ar por mais um dia. Gratidão pelo conteúdo. Parabéns pelo seu trabalho. Vanessa, quem sabe, né? A gente vai tentar, de repente, criar aí uma playlist, talvez para a próxima semana ou na outra. Mas é uma boa sugestão. O que vocês acham, né? A gente pode tentar e tentar colocar depois lá no nosso canal no YouTube, quem sabe divulgar. Por enquanto, as aulas aqui a gente está fazendo e ela sai do ar em 24 horas, mas é uma boa sugestão, tá bom? Joramos da Luz, eu não sei se é assim que pronuncia, também acabou de entrar. André, amei a live com a Laís, ótimo tema, tirou muitas dúvidas que eu tinha. Verdade, André, foi muito bacana, né? Aí, Laís, ó, André gostou aí das suas dicas, que bom. Obrigada, André, por estar aqui com a gente mais uma vez. Gente, a Maíra Andrade acabou de entrar, já está aqui com a gente, eu vou tentar conectar ela aqui, vamos lá, ver se eu consigo. E aí, eu vou passar então a palavra para a Maíra, para ela conversar um pouquinho com vocês, para ela se apresentar. Não sei quem já conhece, se não vai conhecer ela agora, tá bom? Vamos lá tentar, ver se dá certo. Vamos lá, tá aqui aguardando. Ok, Olá. entrou. Olá, Oi, tudo bem? oi, Maíra, tudo bom? E você? Tô bem, obrigada pelo convite, Priscila. Bom falar com você de novo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Gente, a Maíra é uma fofa, uma psicóloga, uma excelente profissional e muito acessível, né? Às vezes a gente olha assim, será que ela vai falar comigo? E ela fala mesmo. Eu lembro que eu estudava ainda, né? Trabalhava no CRAS e um dia eu fiz um convite para ela e ela foi muito acessível, foi assim, de pronto atendimento, foi lá para a gente tá com a gente, com os adolescentes, que a gente desenvolveu um trabalho lá bem bacana, né? Foi bem legal. E depois eu descobri, né, que eu tenho um primo do coração, o Eduardo, né, acho que é parceiro, acho que é padrinho, né, É Maíra? padrinho do meu filho mais novo, isso aí. Olha, gente, esse mundo é pequeno, né? Muito, muito pequeno. Verdade. Maíra, fica à vontade para se apresentar, para falar aí com o pessoal, tá bom? Fica à vontade aí. Pra me ajeitar aqui, ainda tô despenteada, não tenho tempo de trabalho, cheguei agora em casa Imagina. correndo. Faz Mas parte. consegue, faz parte. Primeiro agradecer mesmo, Priscila, assim, para mim é um grande desafio, confesso, porque estar ao vivo, né, em rede social é algo que eu não faço muito, eu morro de vergonha. Eu acho super bacana que a gente acaba conseguindo dividir um pouquinho mais com outras pessoas que nem sempre conseguem, né, ter acesso a algumas informações. Você me convidou para falar um pouquinho de como montar, né, um plano de avaliação, né, como pensar num processo de avaliação mesmo. A gente tem que entender que a avaliação psicológica, ela é um processo, né, que tem começo, meio e fim. Eu acabei nem me apresentando, né? Vou voltar um pouquinho então. Meu nome é Maria, psicóloga. Fiz 14 anos de formada agora, na terça-feira, no dia do psicólogo.
Com muita Parabéns! honra. Obrigada para todos nós, parabéns. É uma honra poder trabalhar dentro da minha área durante todo esse tempo, né? A gente sabe de todo um contexto que a gente vive hoje, da dificuldade, às vezes, das pessoas atuarem na sua área, e eu acho que eu sou uma grande privilegiada de conseguir, né, me manter na minha área e conseguir manter toda a minha estrutura profissional até aqui. Eu comecei na psicologia com orientação vocacional por conta da avaliação psicológica. Na época ainda da faculdade, era o único estágio que dava a possibilidade, né, da gente trabalhar com avaliação psicológica, era um processo de orientação vocacional. E aí eu optei em fazer esse estágio e daí em diante eu tive algumas experiências em alguns concursos da polícia, né, trabalhando na parte do psicotécnico, que ali eu fui agregando mais experiência mesmo nessa área de avaliação. Então, a minha experiência com a avaliação psicológica, ela sempre foi na prática, né? Foi nos RHs da vida que eu já trabalhei, foi nos psicotécnicos da polícia que eu atuei e dentro da área clínica que hoje todos os meus pacientes, inclusive de atendimento clínico mesmo, eu acabo fazendo algum tipo de avaliação para comprovar aquela queixa que ele trouxe para o set terapêutico, tá? Então, assim, quando a gente pensa em avaliação psicológica, a primeira coisa que a gente precisa pensar é hipótese. O que eu quero avaliar? O que eu quero medir? O que eu quero comprovar ou não daquele indivíduo, né? Muitas das vezes é uma criança que está com rendimento baixo na escola e aí vão e levantam a hipótese de TDAH, levantam a hipótese de TOD, né? Ou só hiperatividade. Então a gente precisa avaliar essa criança ou esse adolescente com esse comprometimento escolar, né, para a gente confirmar se existe ou não essa questão e aí sim dar continuidade num plano terapêutico, se for o caso, tá? Então, assim, quando eu penso numa avaliação, eu primeiro tenho que pensar o que eu quero avaliar. Porque cada hipótese vai fazer com que eu desenhe um planejamento diferenciado. Por exemplo, se eu penso na hipótese de um TDAH, né, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu preciso entender da personalidade desse indivíduo, eu preciso entender da atenção desse indivíduo. Se estão me falando que ele tem um déficit de atenção, eu preciso medir essa atenção. A atenção concentrada, a atenção seletiva, né, a atenção alternada. Então, existem testes psicológicos que são específicos da nossa categoria, né, que servem para a gente medir ou avaliar essas questões, né? E aí a gente pode fazer esse tipo de avaliação numa bateria de alguns encontros, né? Às vezes mais longo, às vezes mais curto. Tudo vai depender. Não existe uma receita de bolo para avaliação psicológica. Existe sim eu entender o ritmo daquele indivíduo e caminhar a partir dali. Se a hipótese, né, como eu comecei a falar do TDAH, ela não se confirmar, o indivíduo ele tiver bom rendimento na atenção concentrada, um bom rendimento na atenção alternada, na atenção difusa, enfim, eu fiz todas as avaliações pertinentes à atenção. E ele não tem nenhum comprometimento nesse quesito, né? Mas ele tem ainda assim um baixo rendimento escolar, então eu preciso investigar outras coisas. Aí eu parto para avaliação de personalidade, onde eu vou medir um pouquinho da ansiedade, se existe alguma questão de depressão, né? Como que é esse contexto familiar, como que é o contexto escolar, se essa escola agrega esse indivíduo de forma que ele efetivamente consiga reter a atenção durante as aulas, se o perfil dele, né, é de reter a atenção muito mais pelo visual do que pelo auditivo. Então, tudo isso a gente vai investigando durante esse processo, que geralmente, né, na prática, comigo, eu faço entre 8 a 10 atendimentos. A gente precisa entender que um atendimento de 50 minutos, né, para a gente trabalhar com avaliações, ela às vezes se torna cansativa. Eu não posso trabalhar com avaliação pensando que eu só vou aplicar teste, porque o resultado sozinho ele não me diz nada,
né? Muitas das vezes eu preciso entender aquele resultado mediante a verbalização daquele indivíduo. Entender que tipo de dificuldade que ele realmente está tendo, né? Como que é essa dificuldade, se essa dificuldade às vezes é sazonal, se essa dificuldade às vezes é no horário. Eu, por exemplo, de manhã, minha atenção é horrível. Eu acordo cedo, a gente tem uma rotina de acordar cedo, né? Assim, falando até um pouquinho da minha vida particular. Eu acordo 5 horas para colocar filho para a escola, fazer café, organizar a casa. Mas eu não funciono bem. Tanto que boa parte dos meus pacientes eu prefiro colocar a partir de 10 horas da manhã. Porque é quando o meu organismo, a minha atenção, ela começa a funcionar melhor. Não é que eu não possa fazer antes, mas eu sei que o meu rendimento ele não é o melhor, não é o adequado. Né? Quando eu sento para fazer plano de aula, escrever um artigo, escrever uma matéria, eu prefiro já o finalzinho da tarde para a noite. Aquele momento que eu consigo sentar no silêncio, está todo mundo organizado, né? E eu efetivamente vou conseguir focar naquilo. Então, assim, necessariamente eu não tenho problema de atenção, mas eu me conheci o suficiente, né, hoje, para entender que horário é melhor do meu rendimento. E muitas das vezes, algumas crianças, inclusive, têm um baixo rendimento escolar na parte da manhã, porque o rendimento dela não é bom de manhã. E isso a gente vai identificar durante o processo de avaliação. Essa criança não tem nenhum comprometimento de atenção, mas ela não consegue prestar atenção. O que está acontecendo? Às vezes é até uma questão emocional, né, que está impactando para a diminuição da atenção dessa criança, ou desse adolescente, ou até mesmo do adulto. Tive a oportunidade de descobrir, né, que uma pessoa, até próxima, foi chamado na escola por conta do filho, né, com hipótese de TDAH, e na verdade quem tem TDAH é o pai. Então ele descobriu agora, ele passou pelo processo de avaliação, não fui eu que fiz, por ser uma pessoa próxima, né, indiquei para um psicólogo amigo, né, competente, que tem conhecimento dessas ferramentas, onde esse psicólogo fez todo o processo e realmente fechou que o pai tem TDAH. E a criança, muitas das vezes, acaba repetindo o modelo. Então, às vezes, a questão não é nem daquele indivíduo. Então, a gente precisa entender todo o contexto, né? Por isso que o processo de avaliação, ele leva um tempo. Esse processo investigativo, ele não acontece de uma hora para outra, ele não acontece em um atendimento, né? A gente tem que ir costurando, é como se fosse uma coxa de retalho. Eu vou costurando todas as avaliaçõezinhas, todos os contextos, todos os entrelaçamentos desse indivíduo, para daí eu efetivamente fechar esse processo, né? E o planejamento, o plano desse processo, quem vai dizer, na verdade, é a hipótese. A hipótese daquilo que eu quero avaliar é que vai fazer com que eu caminhe dentro desse processo, tá? Amanhã mesmo eu vou fazer uma avaliação de um rapaz, e aí sim vai ser uma avaliação de um dia. É como se fosse um processo de concurso, por exemplo, né? Ele vai passar por um cargo diferente dentro da empresa dele, né? Um cargo um tanto de liderança, que antes ele não atuava. E aí ele vai fazer uma avaliação comigo para eu emitir um laudo se ele tem ou não um perfil dentro daquelas características daquele cargo. Então, ele me passou o perfil do cargo, com todas as atribuições de atividades, né, que ele vai atuar ali. E aí, para o tipo de avaliação dele, né, um perfil mais profissional, eu incluí um teste de personalidade, na verdade, 2 testes de personalidade, 2 testes de atenção concentrada e 2 testes de inteligência não verbal, tá? Então, quais são os testezinhos que eu vou trabalhar amanhã? Falográfico e FP2. Ah, Maíra, mas 2 testes de personalidade para a mesma pessoa? Sim, são 2 testes diferentes que atuam na avaliação da personalidade de formas diferentes. Por quê?
O indivíduo, quando ele está passando no processo de avaliação, ele muitas das vezes ele chega estressado, ele chega ansioso, né? Ele já chega pensando, né? Ai, eu sou maluco, a psicóloga vai fazer alguma coisa comigo e eu não vou passar. Então, a gente trabalha com duas ferramentas, né? Pelo menos eu, para avaliar o mesmo quesito, porque se de repente ele tentou manipular de alguma forma o resultado de um, porque ele já conhece o teste, né? Ou ele não conseguiu compreender muito bem aquela ferramenta, eu tenho o resultado da outra. E o resultado dos dois, na verdade, eles têm que se complementar e eles têm que bater. Tem que ser um resultado parecido. Não adianta num teste de personalidade ele ter um perfil extrovertido e no outro ele ter um perfil introvertido, por exemplo. Se isso acontecer, eu preciso atuar com uma terceira ferramenta para tirar a prova dos 9, né? Que tipo de perfil realmente esse indivíduo tem? Ele é mais extrovertido ou ele é mais introvertido? Estou falando uma única característica de personalidade, só para vocês entenderem o porquê de 2 testes, né? 2 de atenção concentrada, eu estou trabalhando com AC, né? O próprio atenção concentrada, e o TA com FF, que é um outro de atenção também, né? De atenção concentrada, porque a gente tem outros de atenção seletiva, atenção difusa, enfim, mas não é o caso dele, ok? E aí, da mesma forma, eu espero, né, que o rendimento dele seja a partir da média. Então, que ele tenha um médio e um médio superior no outro, ou um resultado médio superior em um e um resultado superior no outro. Aí sim, os resultados eles estão mais ou menos próximos. Agora, se eu tenho um resultado em um inferior e no outro superior, alguma coisa está errada. Ou ele não entendeu a tarefa, né? Ou ele saiu chutando, e aí, novamente, eu atuo com uma terceira ferramenta que trabalhe a mesma questão, né? Avalia o mesmo quesito para a gente tirar essa prova dos 9, tá? Então, no caso dele, é como se ele fosse passar num concurso público, psicotécnico do concurso. Então, a gente vai fazer amanhã esse processo, que dura mais ou menos em torno de 2 horas, 2 horas e meia, porque além da aplicação dessas ferramentas, eu faço uma entrevista com ele, para entender um pouquinho dele, ele vai me falar dele, ele vai me falar das experiências dele, e todas essas informações vão ser complementares na hora de eu elaborar o parecer para ele levar para a empresa dele. Certo, Priscila? Sim, Maíra, no caso... Deixa eu te fazer uma pergunta. No caso dele, que você vai fazer amanhã, você vai fazer apenas, então, são 2 horas e pouquinho. Somente esse encontro ou você vai fazer outros? Isso, com ele eu vou fazer só esse encontro mesmo, tá? Porque entendi. Pensa em avaliação de psicotécnico, por exemplo, né? Eu tenho que dar a mesma condição de avaliação para todo mundo. Por exemplo, eu já trabalhei na época da polícia na avaliação do psicotécnico. Eles passavam no concurso e iam fazer o psicotécnico e era num dia só. Na verdade, era uma manhã. Geralmente começava às 8 e ia até meio-dia, 1 hora. Uma bateria bem extensa, inclusive, da polícia, com aproximadamente de 8 a 10 testes que a gente aplicava nessa manhã. Então, hoje eu não trabalho mais em parceria com a polícia, eu hoje trabalho do outro lado. O indivíduo que é reprovado nesse psicotécnico, ele tem o direito de levar um laudo de um outro psicólogo, né, fora daquela equipe, atestando se ele tem ou não condições. E aí, quando o indivíduo procura a gente, né, fui reprovado para a polícia militar e eu tenho que levar um laudo da psicóloga. E aí eu explico, olha, você vai passar pelo processo de novo. Eu preciso que você me mande o resultado, né, do editalzinho lá, falando em que você foi reprovado, para daí a gente montar o seu plano de avaliação, né? E se você for aprovado comigo, o laudo vai ser positivo e você vai levar e vai entrar com o seu recurso. Mas acontece que você também fica reprovado comigo. E aí você não vai conseguir entrar com recurso. Então, o papel do psicólogo é ser muito claro que ele vai fazer uma nova avaliação do indivíduo. Ele não está ali vendendo laudo. Ele está ali fazendo uma nova avaliação. Com
quando eles mandam, né, o resultado e eles ficam reprovados, por exemplo, na atenção ou na inteligência, que é uma grande maioria, existe a possibilidade de uma nova avaliação ele ser aprovado. Por quê? A gente pode diminuir o nível de estresse dele nessa nova avaliação. Na questão do horário de avaliação, né, da condição do ambiente de avaliação. Então, tudo isso diminui o estresse e faz com que a atenção e a inteligência, elas não sejam abaladas. Porque são duas questões que, num momento de estresse, elas podem ficar diminuídas. Como eu estava falando da avaliação do TDAH, por exemplo, né, muitas das vezes a criança, o adolescente ou o próprio adulto, ele não tem TDAH. Ele tem uma questão emocional interligada à ansiedade ou depressão, muitas das vezes, que há a diminuição da atenção. Isso é um sintoma da depressão e da ansiedade, a diminuição da atenção, né? Então, assim, necessariamente a pessoa não tem um comprometimento nessa área, mas há diminuição por conta dessas outras questões. Então, num concurso público, onde ele fica reprovado na atenção ou na inteligência, num novo processo de avaliação, ele pode obter um resultado melhor. Quando ele fica reprovado na personalidade, é muito difícil desse indivíduo ser aprovado novamente, porque são características que não são afetadas por questões de estresse, por exemplo. Né? Então, por isso que a gente tem que deixar muito claro para o indivíduo que ele vai passar por um novo processo, onde ele pode ser aprovado ou não, tá? Porque eles vêm assim, doutora, eu estou precisando de um laudo. Eu quero um laudo. Não é um laudo, né? A gente vai explicar todo esse processo que a gente está falando aqui para ele. Ele vai entender? Alguns sim e outros não. Mas o nosso papel enquanto profissional é explicar o que de fato a gente pode fazer, né? E até onde a gente pode fazer por ele também, tá ok? Mas o quê? Me ajuda aí. Deixa eu aproveitar e contar uma experiência que eu passei há um mês, mais ou menos. Eu faço muito na clínica avaliação psicológica para cirurgia bariátrica, né? E aí teve uma paciente, né? Eu expliquei para ela como funcionava e tal, e eu fiz toda a aplicação, toda a avaliação. E aí foi o meu primeiro laudo, meu primeiro documento, né? Minha primeira avaliação negativa. E foi bem complicado, né? Porque ela esperava um acto. E eu expliquei para ela antes, assim, mas depois ela entendeu, né? A gente sentou e conversou. Eu faço muito isso na entrevista do evolutivo. Eu sento com o paciente, eu não deixo na secretaria e peço para as meninas entregarem. Eu falo, não, a gente vai sentar para conversar, a gente lê junto, tira as dúvidas. E aí tinha um critério lá de exclusão, né? Segundo lá o Ministério da Saúde, que era se existia algum quadro, algum transtorno psicológico, se eu não me engano, não tinha um específico, mas algum transtorno psicológico que pode impedir, a não ser que o psiquiatra deu o aval e beleza, libera. Uhum. E aí eu expliquei para ela, deu um índice lá de uma depressão, né? Então, é um quadro impeditivo para aquele momento. Fora os demais testes, né, foram tudo aptos. Daí eu expliquei para ela. Mas assim, é aquilo que você falou, né, Maíra? A gente precisa sempre explicar esse processo, porque às vezes eles vão só pro sim. E pode ser que seja não, né? Exatamente. Teve um caso de um rapaz para a Polícia Militar mesmo, e que quando ele me mandou o resultado dele, que eu vi que ele tinha sido reprovado na personalidade, eu já sabia que a probabilidade dele passar comigo seria muito pequena, né? Então, eu quis deixar muito claro, às vezes até muito mais do que com os outros, porque assim, é certo que ele vai ser reprovado, né? E a Polícia Militar usa o palográfico. A gente precisa entender um pouquinho, né? Que testes que foram feitos quando a gente trabalha com reavaliação, né? De concurso, avaliação para recurso. Entender que testes que ele fez lá para a gente tentar fazer mais ou menos os mesmos testes. Se eu não tenho o mesmo teste que foi aplicado lá, eu tenho que usar um teste que avalie a mesma coisa. Até um detalhe, né, antes de eu falar do feedback dele. Se ele ficou reprovado na personalidade, eu preciso fazer toda a bateria. Personalidade, atenção e inteligência.
Maíra, mas ele só ficou em personalidade, vou aplicar só o palográfico. Não. Porque se você mandar no laudo só o resultado do palográfico, a polícia vai falar o seguinte: então, você deu uma condição diferenciada para ele. Ele não passou pelo mesmo nível de estresse dos outros, com atenção, com inteligência e personalidade. Ele foi lá, fez um testezinho, uma entrevista e foi embora. Né? Então, eu preciso propor, né, uma mesma condição de avaliação que foi no concurso. Então, eu fiz com ele o G36 na época, a atenção concentrada, que foi o AC e o TEACO também, e o palográfico e o IFP2. São os testes que eu assim, mais gosto, particularmente. E aí, no palográfico, efetivamente, ele ficou reprovado. Ele tinha uma agressividade que extrapolava todas as condições de aprovação para a polícia, né? Uma agressividade descontrolada, uma agressividade a ele mesmo, uma agressividade ao outro. Então, isso são características que são eliminatórias efetivamente. E aí foi muito, assim, impactante, porque você dar o resultado negativo mexe com a gente, assim, né? A gente trabalha com seres humanos, as pessoas estão ali em busca de um sim, em busca de uma aprovação. E aí ele ainda virou para mim e falou assim: eu fiquei reprovado nos pauzinhos, né? Porque ele sabia. Infelizmente, muitas das nossas ferramentas se popularizaram demais e as pessoas acabam especulando algumas coisas em cima das nossas ferramentas, né? E ele já sabia que eram os pauzinhos que fazia a avaliação da personalidade. Alguém já deve ter falado alguma coisa para ele, né? E aí eu falei assim, então, efetivamente nesse momento, como você mesma falou, né, Priscila, você não tem o perfil que eles estão buscando para esse cargo, mas pode ser que daqui a algum tempo você consiga. Sugiro que você procure uma terapia, que você procure uma ajuda. Já não era a primeira vez que ele tentava esse concurso, né? Então, assim, lidar com esse não também requer que ele busque uma ajuda para entender um pouco melhor depois, né? Então, e esse cuidado que a gente tem que ter com o feedback sempre. Porque a gente... muitos colegas, né, psicólogos falam assim: ah, mas quem trabalha com teste só quer saber dos números. Não. A gente trabalha com os números para comprovar, né? Até porque existem pessoas, existem indivíduos que precisam dessa comprovação. Ah, mas você está falando que eu tenho isso por quê? Você está achando, você está tirando da onde? Então, eu estou tirando daqui, de uma ferramenta, né, que foi estudada, foi testada, e eu tenho todas as tabelas que comprovam que você está dentro disso daqui, e por isso que eu estou te dando esse feedback, né? Mas não significa que eu só vou trabalhar com número. O número agrega o valor para o meu trabalho, e é isso que a gente precisa entender. Mas a gente trabalha com pessoas. E além dos números, a gente precisa ter esse cuidado na hora de aplicar sim, para entender o contexto daquele indivíduo. Eu me lembro uma vez num processo seletivo de uma empresa que eu fazia, e um rapaz foi para avaliação. Era um processo seletivo super básico, palográfico e atenção concentrada só, né? Mas na hora da entrevista eu percebi que a pessoa estava muito agitada. E aí eu fazia as perguntas, a pessoa estava incomodada, estava agitada, enfim. E aí eu peguei e falei assim: você tá bem? Você quer uma água? Você tá precisando de alguma coisa, né? E aí o rapaz virou e falou assim: não, é porque quando eu estava vindo para cá eu fui assaltado. E eu não sei nem como eu vou voltar para casa. E aí eu virei para ele e falei assim: então, vamos fazer o seguinte, eu vou rasgar os seus testes e você vai voltar amanhã. Você vai para sua casa, eu vou te ajudar, você vai para casa, você vai descansar. E amanhã você vai voltar novamente. Não adiantava eu corrigir aquelas avaliações naquele momento de estresse daquela pessoa. Então, quando eu falo que não é o número pelo número, se eu só tivesse aplicado e liberado, eu não saberia. O resultado dele talvez fosse baixo, eu iria reprová-lo, né? E ia ficar por isso mesmo. Então, por isso que eu falo do cuidado. Sempre que atua com avaliação, eu preciso também do contato com o indivíduo. Falar, perguntar, questionar, entendeu? Por conta disso. Verdade. Eu acho que a Elizabeth fez uma pergunta. Ela perguntou sobre teste para
Deixa eu ver se eu volto aqui. Para TDAH em adulto, você recomenda algum, Maíra? Conhece? Já ouviu falar sobre algum teste ou escala, alguma coisa que dá para avaliar TDAH em adultos? Então, não sei agora de cabeça. Sei que para criança tem um ETDAH. ETDAH. Entendeu? Vou anotar. É TDAH? Isso. Esse é infantil. Eu não me lembro até qual idade. Para adulto, eu não tenho nenhum. Mas, assim, sempre que eu tenho alguma dificuldade, né, ou preciso comprar um teste diferente, né, porque o que eu tenho lá não foi bacana o resultado, eu não gostei do resultado, eu sempre peço um auxílio para um local aqui no Rio que vende testes e eles são super acessíveis. Eu não sei se eu posso falar o nome, vou fazer um merchan. Pois é. Mas a gente também tem o SATEPS, né? Que dá um norte. Eu não sei se lá deve ter alguma coisa também, não me recordo. A gente tem a lista, inclusive quem trabalha com avaliação tem que ter o SATEPS, assim, tipo, como plano de fundo no computador, né? A Bíblia. A Bíblia, né? Porque antes de eu fazer a escolha da avaliação, na verdade, eu preciso entender se aquele teste está ou não válido. Foi bem bacana. Verdade. Lá no SATEP se tem essa informação dos testes válidos, dos testes fora, né, dos testes inválidos, e tem também a descrição deles. E foi bem bacana, porque no iniciozinho dessa semana, uma ex-aluna minha me perguntou, falou assim, Maíra, o Palográfico e o HTP estão fora. Eu fiz o curso com você, eu comprei os testes, eu não sei mais o que eu faço e tal. Mas então, calma. Nenhum dos dois estão. O Palográfico, na verdade, ele está no processo de transição. De tempos em tempos, né, o Conselho Federal, ele tira do mercado alguns testes e faz a revalidação deles, né, faz um novo estudo para saber se efetivamente eles estão sendo utilizados corretamente, né, e aí alguns voltam da forma que saíram e alguns voltam revalidados. Eu falei aqui do IFP2, por exemplo, antes era IFP, até uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, era o IFP, Inventário Fatorial de Personalidade. E aí ele saiu para ser revalidado e ele voltou como IFP2, né? Onde eles retiraram 2 características que eram avaliadas da personalidade anteriormente, por algumas questões que eles entenderam que aquelas questões não eram mais válidas. Eu me lembro que uma dos quesitos avaliados que foi retirado foi a heterossexualidade, né? Porque as questões que as pessoas precisavam marcar naquele inventário, eles só tinham condições de responder como homem ou como mulher. E hoje a gente sabe que a gente tem diversos uma diversidade de gênero, Sim. de cores, de orientações. Então, aquele teste, aquela característica, efetivamente direcionava de uma forma que impactava, inclusive, no nosso código de ética, onde a gente não pode fazer nenhuma distinção de cor, gênero, religião, né? Então, o teste saiu e foi revalidado e voltou de uma outra forma, tá? Que voltou como IFP2. O palográfico, ele está sendo revalidado também até hoje, não, até amanhã. Ele pode ser utilizado, o manual, né? O atual. A partir agora de setembro, sai um manual novo. Então, a gente, a partir de setembro, só pode usar o manual novo, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Sempre que vai utilizar um teste, saber se ele está atuante, se ele está válido ou não, tá? Tem uma colega aqui nossa que acompanha o nosso trabalho, ela é de Portugal, Maíra, a Anabela, ela está perguntando, na verdade ela está dizendo, né, dificuldade de entender o nome dos testes. Então, assim, a gente está em 2 lugares, né, distintos. Então, aqui no Brasil a gente tem esses, né, que a gente conhece um pouco, a Maíra falou. Então, Anabela, dá uma olhadinha, provavelmente de onde você mora, né, em Portugal, tem o teu conselho, né, não sei se lá também é SATEPS, eu desconheço mesmo. Aqui no Brasil a gente usa o SATEPS para dar esse norte, mas provavelmente tem sim, né, algum site que possa te orientar e
te mostrar e te apresentar os testes mais utilizados, né, para algumas demandas. Sim. Mas assim, é isso que a Maíra tem falado, né, gente? Para montar um plano de avaliação, a gente utiliza muito dos testes, mas não só teste, né? Tem a observação, tem a entrevista, tem uma série de coisas. Mas assim, os testes, eles são fundamentais, então a gente precisa ter essa atenção. Que teste que eu vou usar, para que eu vou usar? Qual é o objetivo? Se chega uma demanda de transtorno de aprendizagem, eu vou aplicar ansiedade? Talvez até sim, para ver se tem algum, né? Assim, acho que ter isso muito claro, né? Exatamente. E o público é muito importante, né? Por exemplo, eu tenho hoje um paciente numa condição, né, de um tumor e não é todo teste que me atende para avaliação dele. Então, eu preciso entender a condição do paciente, entender o que eu vou avaliar, de que forma que eu vou avaliar, né? Então, todos esses cuidados, eles fazem parte da montagem do planejamento da avaliação. Verdade. O que é viável de avaliação para mim, né? Me falam muito, Maíra, você não vai comprar o PMK, né? Não vai investir no PMK. O PMK é um teste maravilhoso, já trabalhei com PMK há muitos anos atrás, né? Ele foi revalidado, está no mercado de novo, mas é um teste que o custo-benefício dele é muito alto, né? A última vez que eu vi o PMK para avaliação de personalidade, para quem não conhece, ele tem uma mesa específica, né? Uma cadeira específica. Só essa mesa e essa cadeira custam em torno de R$ 1.200, né? Mais o conjunto completo do material do teste, que é em torno de 700. Então, eu tenho um custo inicial aí de R$ 2.000. E hoje, o palográfico, ele me dá um retorno muito parecido do PMK, inclusive, apesar da popularidade dele, né? Que todo mundo chega já, quando a gente vai aplicar o palográfico, o teste do pauzinho. E aí a gente fala assim, então, o teste dos traços, né? A gente não vai falar igual o paciente, né? O teste que tem esses traços, esse traçado, ele traz alguns indicativos da sua personalidade, que eu possa te conhecer um pouquinho mais, né? E te ajudar aqui no planejamento da avaliação. Verdade. Maíra, a gente precisa encerrar, né? Mas eu queria que, primeiro, assim, de novo, né? Na verdade, agradecer mesmo, né? Por ter aceito o nosso convite. E se o pessoal quiser falar com você, como é que eles fazem? Você quer falar um pouquinho dos seus contatos? Onde eles podem te encontrar? Então, podem me seguir no Instagram, né? Lá eu coloco as matérias que eu escrevo, os cursos que eu ministro, né? Lá, não sei se lá tem o meu WhatsApp, mas eu posso passar aqui também. DDD 21, né? Estamos longe, né, Priscila, hoje? Então, DDD 21. 97548-3811. Então, se tiver alguma dúvida, pode me mandar o WhatsApp, pode mandar direct pelo Instagram. Eu também estou no Facebook, tem a página. Tem tanto o Instagram e o Facebook meu, né, enquanto Maíra psicóloga, Maíra Andrade. E tem também o da minha empresa, o NID. Tem o site www.nidhumano.com.br, que lá também sempre tem matérias bacanas. A minha meta dessa semana é escrever uma matéria sobre automutilação, né? Teve até uma matéria, acho que no mês passado, sobre avaliação psicológica infantil, né? Então, eu sempre procuro escrever um pouquinho sobre alguns temas que são mais da atualidade. Tem os cursos também, mas os cursos são só no Rio, então quem é do Rio pode vir fazer curso comigo. Ainda não no curso online. Quem sabe, hein? Terapia, quem sabe um dia. Pois é. Então é isso, Priscila. Te agradeço muito. Super bacana. Me senti super em casa, apesar da minha ansiedade aqui. Obrigada mesmo, viu, Maíra? Tá bom. Agradeço a presença de todos, as perguntas. E quem tiver mais perguntas, pode me mandar aí que eu vou respondendo aos pouquinhos. Ok, Maíra, de novo, muito obrigada. Mas antes de encerrar, como eu falei no comecinho, né, eu tenho algumas novidades para contar, para compartilhar, quem já acompanha o nosso trabalho já há bastante tempo, né?
Muitos colegas hoje mandaram recado, Pri, não vou conseguir assistir, porque alguns ainda são estudantes, estão em aula, outros estão com outras tarefas, mas já conseguem assistir depois. E a gente tem esse feedback, é muito bacana. No mês de setembro, né, é falado muito sobre a depressão, sobre o suicídio. A gente tem aí o Setembro Amarelo. Então, a gente tem campanhas aí da Associação de Psiquiatria, dos nossos conselhos, e a consultoria para psicólogo também vai entrar nessa para poder trabalhar um pouco essa questão. Só que o objetivo do nosso trabalho não é direto com o paciente, né, é direto com o psicólogo. Então, a gente vai estar lançando, essa é a primeira novidade que eu quero contar para vocês, tá bom? A primeira novidade que a consultoria vai estar lançando uma série, vai ser como, imagina aí uma série da Netflix, mas vai ser uma série da consultoria. Então a gente vai falar depressão / plano de avaliação. Então a gente vai fazer em 3 episódios, em 3 aulas. A gente já começa na próxima segunda-feira, tá bom? Essa é a nossa primeira novidade. Então, a gente vai fazer aí nas 3 semanas de setembro, cada encontro, cada segunda-feira, sempre às 21 horas. Era 20 horas, agora a gente vai fazer às 21, tá? A gente vai estar, então, compartilhando e falar sobre depressão, ajudar você, psicólogo, a montar um plano todo estruturado, que é o que a gente faz muito, fala muito de planejamento, todo estruturado para depressão em 3 partes, tá? Então, vem estar com a gente na próxima segunda-feira. E a outra novidade é que no final do mês de setembro a gente vai estar fazendo, como essa semana, né? A gente vai estar fazendo a semana Setembro Amarelo. Então, a gente vai estar aqui todos os dias, de segunda a sexta, com convidados também, para estar falando um pouco sobre essa questão da depressão, mas assim, de forma exclusiva, exclusiva no sentido de prática, né? Nossa, do psicólogo. A gente não vai estar falando direto com o paciente, mas a gente vai estar compartilhando como a gente pode fazer os nossos atendimentos, atender melhor. Então, a gente vai falar de reestruturação cognitiva, crenças centrais, a gente vai falar modelo cognitivo, tríade, muita coisa bacana para te ajudar aí, psicólogo, no teu atendimento, tá bom? A gente vai estar disparando durante os dias, durante as semanas, quem acompanha a gente na lista de transmissão também. A gente está encerrando. Maíra, mais uma vez, obrigada. Hoje é o nosso encerramento, nosso último dia da nossa primeira semana da consultoria para psicólogo. Foi algo que surgiu da nossa cabeça, assim, tendo algumas referências que a gente já acompanha aí na internet também. Então, quem sabe, no ano que vem a gente faz a segunda semana e a Maíra volta aqui com a gente também, se ela quiser, claro, para a gente poder falar um pouco mais, tá bom? Volto sim, Priscila. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. Foi super bacana e adorei estar com vocês, viu? Muito obrigada. Nós também adoramos. Quem quiser falar com a Maíra, chama ela lá no direct, tá bom? Maíra, muito obrigada de novo. Gente, obrigada quem tá aqui e quem vai assistir também depois, tá bom? Beijo. Fiquem todos com Deus. Até qualquer dia. Beijo. Beijo. Até mais.